Vamos neste momento dar iniciar a meditação neste momento da Palavra de Deus. Nesses 2 dias não deixamos a reflexão da Palavra do Senhor, mas neste momento paramos para continuar a meditação da Palavra de Deus. Ficamos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Também meditamos no versículo 24, com base na palavra destituído, tomando por base este exemplo do primeiro homem, chamado-se Adão, que foi colocado naquele jardim, e ali ele foi lançado fora porque desobedeceu. E dissemos na palavra de Deus, como está escrito na reflexão anterior, que todo aquele que anda no caminho largo está destituído da presença de Deus, está sem comunhão com Deus. Você pode se curvar para orar, você pode estar na congregação, pode ter sua religião, como muitos dizem, mas se está desligado espiritualmente falando, porque a comunhão ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é natural, ela é espiritual. E se não tem comunhão espiritual, também está destituído, separado. Não tem outra palavra para lhe dizer. Isso é para mim também. Então, quero nesta oportunidade dizer que não foi Deus que destituiu Adão. Foi Adão que se destituiu, desobedeceu. Deus só fez o lançar fora por causa da desobediência. É tão visto aí que Deus, a comunhão, ela foi apartada. Deus disse a Adão, dessa forma você não vai ter comunhão comigo, eu não vou ter mais... A gente não vai ter mais manter o nosso relacionamento como a gente tinha anteriormente. Porque, Adão, eu lhe avisei que você não deveria comer da fruta que dá conhecimento do bem e do mal. Foi as consequências da desobediência. Tudo traz consequências. Se a humanidade parasse e cada um fizesse exame de consciência, eu devo fazer exame como está a minha vida, você deve fazer como está a sua vida, isso cada um fazendo a sua parte, a coisa seria diferente. Então, Adão se destituiu, se desligou, perdeu a comunhão para com Deus. Aí Deus, nas suas infinitas misericórdias, porque não é Deus que precisa de mim e de você, somos nós que precisamos de Deus. Adão era dependente de Deus, porque tinha uma lei para ele obedecer. Ele era inferior, ele tinha um inferior, um superior, para ele obedecer. Aí, depois que ele cai, aí ele ficou mais dependente ainda, porque Satanás agora teve poder sobre ele através do pecado, pela natureza caída. Ele agora passou a depender de Deus em meio ao sofrimento, as enfermidades, trabalhar, ficar doente, envelhecer. Ele passou agora a ter dependência de Deus com tais limitações. E isso passou a todas as pessoas, a toda a raça humana, por causa da desobediência. Mas aí Deus começou a trabalhar, e foi trabalhando, até chegar em Cristo para estabelecer novamente a comunhão, o vínculo da comunhão do homem para com ele. Agora não mais através daquele jardim, mas
espiritualmente. Por isso que eu falei para você, da parte de Deus, que você pode estar lá na congregação, pode ter sua religião, mas se não estiver ligado espiritualmente, está sem comunhão, porque a comunhão ela é espiritual. Deus é espírito, um ser invisível. A comunhão ela é espiritual do mesmo jeito. Ela é ligada à vida da obediência. Se não tiver obediência à palavra, não tem comunhão. Por isso que Deus fez separação entre dias e noite, treva e escuridão, que tem, falando figuradamente, comparativamente, é o pecado. Quem vive no pecado está na escuridão, quem vive na obediência está na luz. Quem vive na escuridão está destituído, está separado. Quem vive na luz está com comunhão, está em comunhão. E isso daí é espiritual. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí doentes, religiosas, porque elas estão ligadas a um sistema religioso e não à vida espiritual. Se os ensinamentos eles não são original, revelado pelo Espírito Santo, esclarecido dentro da palavra, segundo as Escrituras, isso é movimento humanista, natural, religioso e daí por diante. Não é espiritualidade. Espiritualidade tem que me ligar a Cristo pela fé e pela obediência à palavra de Deus. Tem que ser santificado, santificada. Para isso a comunhão ser estabelecida. Então, Cristo agora veio fazendo com que o homem seja agora reconciliado com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. É Cristo que nos purifica, que nos perdoa, que nos lava, que nos dá a certeza da eternidade, que nos leva pelo caminho da redenção, pelo caminho da salvação. Somente Ele. Não existe outro intermédio, outra forma de se salvar, de se reconciliar com Deus, se não for por Cristo Jesus. Esses outros intermédios que tem nesse mundo, isto é heresia, é engano de Satanás, é engano desses adeptos de Satanás. Eles estão cegos, surdos, não tem discernimento, não tem sensibilidade da parte de Deus e também temor diante do Senhor. Eles são presa de Satanás. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas se você abrir seus olhos e olhar e ver, ou então pedir a Deus, abre os meus olhos, Deus, me dá audição, Ele vai fazer isso e você vai enxergar, vai encontrar o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está muito claro essa afirmação que o Espírito Santo nos dá para confirmar dentro das Escrituras a sua vontade. Então, não fique destituído, não viva uma vida destituída, não vivamos uma vida destituída longe de Deus, mas debaixo, na sombra, como Maria, na sombra, guardado pela sombra do Onipotente, do Deus Altíssimo, como a galinha que cobre, faz questão de cobrir todos os seus filhotes, os pintos, com as suas asas, para oferecer proteção. Proteção. E Deus não é diferente. Deus acampa anjo. Agora escute, ao redor daquele que o teme e os livra de todo o mal. Que Deus continue me ajudando, te ajudando, nos agraciando, nos dando graça para estar sempre meditando na sua palavra, ouvindo, guardando conosco a sua palavra e aprendendo a tempo oportuno. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.